padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Domingo, dia do Senhor, dia especial de proclamar a palavra em nossos corações, na casa da palavra que é a igreja e na casa de cada um de nós que deve se tornar ao proclamar a palavra, casa da palavra, para que a palavra de Deus seja verdadeiramente como tanto precisamos. Lâmpada luzente para nosso caminho e luz para os nossos pés. Vamos abrir nossos corações escutando dos sermões de Santo Agostinho, seu comentário, quando ele diz: aquilo que somos advertidos, devemos transmiti-lo. Na leitura do Evangelho que acabamos de ouvir, ao proclamar a palavra santa de Deus, nosso Senhor nos recomenda usar as riquezas da iniquidade para fazermos amigos que nos recebam nas moradas eternas. Estas moradas, quem as possuirá, senão os santos de Deus? E estes santos, a quem receberão nas moradas eternas, senão os homens que se tornam servidores dos seus pobres e que lhes dão, com um sorriso, tudo o que necessitam? Lembremo-nos da cena do juízo e das palavras dirigidas pelo Senhor aos homens colocados à sua direita. Eu estava com fome e me destes de comer. E o resto nós já conhecemos. Quando estas pessoas se perguntam, quando foi que te prestamos estes serviços? O Senhor lhes responde, todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequenos que me pertencem, foi a mim que o fizestes. Pois bem, meu irmão, minha irmã, são estes mais pequenos, os menores, que nos recebem nas moradas eternas. Fazei-os amigos com as riquezas da iniquidade, vai dizer o Evangelho. Aos que compreendem mal estas palavras, apoderam-se dos bens alheios e quando dão alguma coisa aos pobres, pensam respeitar o preceito. Eis o seu raciocínio, as riquezas da iniquidade são os bens injustamente adquiridos. Dar uma parte deles aos pobres, especialmente a Cristo, é fazer-se amigos com as riquezas da iniquidade. Esta é uma interpretação que deve ser corrigida, ou melhor, que deve ser afastada radicalmente de nossos corações. O desejo é que não interpretemos deste modo. Fazei esmola do que recebeis de um verdadeiro trabalho, dai do que vos pertence com justiça. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, 100 barris de óleo. O administrador disse, pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro, e tu quanto deves? Ele respondeu, 100 medidas de trigo. O administrador disse, pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Amado irmão, amada irmã, este é o nosso desafio. O desafio de sermos justos, credíveis, fiéis. Portanto, este é o nosso maior desafio, é o desafio maior da nossa sociedade. Por isso o Senhor conta aos discípulos esta passagem, esta parábola,
exatamente para despertar nos seus corações a responsabilidade que todos temos de administrar bem os dons que recebemos e fazer de nossa vida um dom. Por isso conta, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele foi chamado, como todos nós seremos chamados a prestar contas de nossa administração, seja ela qual for, da nossa própria vida, da nossa participação cidadã, dos desempenhos que temos na vida profissional ou na representação do povo. A pergunta será sempre essa que vai nos desafiar. Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. Aquele administrador refletiu, o Senhor vai me tirar a administração. Reconheceu que não administrou bem e se pergunta, que vou fazer? Cavar não tenho força, mendigar tenho vergonha. E aí encontra o caminho da esperteza, para que ele possa ser recebido quando ele for, portanto, no fim da vida, afastado da administração e, portanto, precisar de ir ao caminho da vida plena. Ele chama então os que estavam devendo ao patrão. Ao primeiro pergunta e ao segundo, quanto deves? Um devia 100 e ele manda escrever 50. Outro devia 80 e ele 100 e ele manda escrever 80. Portanto, o Senhor diz, pega a tua conta e escreve 80. Pega a tua conta e escreve 50. Foi elogiado o administrador desonesto. Não o elogio pela sua desonestidade, mas o caminho que ele encontrou para se salvar e para encontrar uma situação cômoda para si mesmo. Porque o Senhor mesmo comenta, os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Por isso ele nos diz, fazei uso do dinheiro injusto que vos é confiado para ter amigos, exatamente para nos aconselhar. É preciso fazer o bem, nunca simplesmente fazer aquilo que nos favorece e nos coloca numa situação privilegiada. Seremos justos quando repartirmos com os pobres, quando o nosso olhar se voltar para aqueles que precisam mais. Esta tem que ser a nossa esperteza. Na verdade, não é uma esperteza. Esta é a verdadeira sabedoria que nos fará participantes na morada eterna do Senhor. Supliquemos a Deus esta graça de sermos justos num tempo como o nosso, de muitos e grandes desafios, pois esse é o nosso maior desafio, pertencer à firmeza do cristão, não apenas no fazer o bem, mas fazer sempre o bem e superar todos os males. Deus nos ajude a compreender este nosso caminho e, pela graça de Deus, sobretudo com a nossa abertura de coração, nos tornemos simplesmente servos operários e, na verdade, servidores, instrumentos do amor de Deus. Unidos à amada Mãe Maria, supliquemos a graça desta compreensão, desta vivência e deste testemunho. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor.
Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha, nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.